Para quem estamos abrindo a porta de nosso coração, a porta de nossa casa ou de nossa vida? Sabemos que quando se fala de porta, a porta representa o limite, a porta representa um acesso e que alguém para entrar é preciso que também alguém abra. Se estamos falando para quem está abrindo a porta do teu coração ou a porta da tua casa ou da tua vida, é porque entendemos que está em nossas mãos o poder de decidir quem vai entrar. Na porta dos nossos corações, as pessoas que qual a gente abre vai ter acesso a sentimentos, emoções, muitas das vezes desejos, sonhos, projetos, promessas, enfim. É muito íntimo porque isso tudo foi gerado ao longo da nossa história, ao longo da nossa vida, desde o nosso nascimento até a atual data presente. Então, abrir a porta de nosso coração é abrir a porta, sim, é dar acesso, sim, a quem entrar, ter agora a convivência, a saber de tudo aquilo que formou eu e você. Abrir a porta de nosso lar é também dar acesso à nossa intimidade, aos nossos hábitos, à nossa forma de viver. E abrir as portas das nossas vidas é sonhar com a gente, é projetar com a gente, é viver momentos bons e ruins. E isso requer dessa pessoa que abrimos a porta respeito, consciência, coerência, também concordância. E sabemos que no mundo que vivemos isso é muito difícil, por causa das raízes culturais de cada família, de cada país, de cada estado, de cada pessoa, de cada tribo. Há uma grande mistificação de ritos, tradições, costumes, hábitos, e que muitas das vezes um não concorda com o outro. Então podemos entender que não é simples abrir a porta do nosso coração, não é simples abrir a porta da nossa casa ou da nossa vida para outro. Não é coisa simples que se faz. Uma coisa é você nascer dentro de um âmbito familiar, aonde ali você já faz parte da cultura, já faz parte das tradições daquela família, muitas das vezes vai aprender a mesma fé que os pais vão ensinar, os avós vão ensinar, e todas as indiferenças que há já está ali no âmbito vivencial. Mas a porta do coração de cada um ainda está ali. Mesmo vivendo nos âmbitos da família, se abre para um pai, se abre para uma mãe, e que quer o bem. Que quer um bem, normalmente quer um bem. É muito difícil acontecer um problema maior, grave. Acontece, como foi o caso de José, abriu a porta do coração dele para os irmãos, para os pais, e acabou que os irmãos constituíram inveja, né, daquilo que Deus revelava a José. Mas tudo propósito de Deus, era necessário. Podemos entender então a importância de selecionar, a importância de se guardar. Não que isso não venha acontecer, porque senão não existiria o casamento. Senão uma mulher e um homem não se casariam e seriam uma só carne. Eles vão ter que abrir a porta do coração, abrir a porta para um lar, do lar, abrir uma porta para a vida, sonhar juntos, viver hábitos e compreender, suportar, entender, melhorar. Vai vir muito, porque estão no mesmo propósito, constituiu, entenderam isso. Apesar que nem sempre acontece dessa maneira. Mas eu quero levar esta dimensão desta palavra para o próprio Deus. Por que não aprender com Deus? Por que não entender com Deus o abrir de porta e o fechar de porta? Se Ele é o que abre a porta e fecha, e ninguém fecha. Se Ele é o que fecha, ninguém abre. É porque Ele tem todo o poder, domínio, ciência, é onisciente, onipotente, onipresente. Jamais Deus daria um passo sem saber
o passo que está dando. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Por dentro, por fora, presente, futuro, passado, tudo está na mão de Deus. Todo poder, toda honra, toda glória. Então ele é o melhor exemplo para nós aprender. Porque muitas das vezes, irmão, você abriu a porta para uma amizade. Essa amizade entrou no teu lar. E o que você apresenta para ela? Você apresenta os benefícios. Fique à vontade. Pode ficar à vontade. Tem um bolinho ali, tem um suco ali, tem todo o conforto ao sofá. E essa é a forma errada de se abrir a porta de uma casa. Por quê? Porque dentro do seu lar existe um hábito, uma regra, uma administração que você desenvolve. Administração financeira, do alimento, os dias que o alimento vai ali estar para você dar manutenção, as dificuldades. Você sabe todo o controle daquela casa. Os hábitos que você tem também, de como usar o banheiro, como deixar o banheiro, no seu quarto, na sua mesa. Você tem o seu procedimento, seja ele qual for. E aquela pessoa que está chegando não sabe de nada disso, ela tem outro hábito. Ela tem outras maneiras de viver. E que muitas das vezes quando você fala, fique à vontade, pode desfrutar de tudo, essa palavra vai dar entendimento a ela que ela está à vontade. Então ela vai agir como ela age na casa dela. E muitas das vezes a forma que ela age na casa dela não vai concordar com a forma que você executa a sua casa, como você administra a tua casa. Então temos que ter muito cuidado nisso. Podemos entender isso no livro de Gênesis, quando Deus ali criou o jardim, criou o céu, a terra, o jardim, criou todas as coisas, e também no seu coração já tinha profetizado através de Cristo que também formaria o homem e a mulher para botar dentro desse lugar especial, o lugar que ele vinha à virada do dia, que ele criou para ter um contato com este homem e esta mulher, que de início era inocente, era puro, não conhecia o bem nem o mal. Deus formou, colocou no jardim, deu propósito ao homem de cuidar do jardim e a mulher de ajudar ele. Mas o vil tentador entrou. Entrou por quê? Ele era o anjo de luz. Ezequiel fala que ele andava em meio às pedras fogueadas do jardim. Ele estava no jardim. Ainda não tinha tido a queda. Ele ainda não tinha sido lançado fora. Ele tinha acesso ao jardim. Hoje ele não tem mais não. Então ali naquele momento, Eva, ouvindo a voz do vil tentador, ela abriu a porta do coração dela. Estava acostumada a ouvir a Deus. Estava acostumada a ouvir ao seu esposo. Mas neste momento ela abriu a porta do coração dela para uma voz estranha que estava oferecendo a ela que ela seria igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Em parte, se isso era uma verdade, porque Deus confirma isso no capítulo 4, o homem agora é como um de nós, conhece o bem e o mal. Era uma forma de conhecimento. Mas o que Deus falou para Adão e Eva, que certamente eles morreriam se comesse daquela árvore do meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha que Deus implanta o homem dentro do jardim e dá liberdade a ele a desfrutar do jardim. Tanto cuidar como desfrutar de todas as frutas, tudo que tinha no jardim, mas com uma observação, que não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Veja que Deus apresentou sim os benefícios, o seu melhor para a sua criação. Porém, ele deixou um atenuante: não comeis da árvore. Então, tinha uma regra que era essencial para aqueles dois convidados de Deus, que Deus deu acesso ao seu jardim, criou, formou com um propósito e deu acesso a ele cuidar. Então as portas foram abertas da vida para o homem e também dos benefícios de Deus, das virtudes, das maravilhas de Deus. E ali tinha uma regra.
E agora o adversário, que também fazia parte daquele jardim, usando a serpente, com má intenção ele já estava, pois, querendo ser o maior, Deus fez um menor para ele servir. Ele agora vai falar com Eva, e Eva ali abriu a porta do coração. Ah, mas Deus falou que se nós comer, nós morreríamos. Nós podemos comer de toda a árvore, menos do conhecimento do bem e do mal, senão certamente morreríamos. Ele fala, não morrerás. Olha aí. Ela abriu a porta do coração, quando ela deveria rejeitar aquela voz estranha. E foi o princípio da queda. E quando ela foi levada a pensar, que ela olhou para o fruto e viu que era desejado, ela consequentemente não resistiu, comeu e sabemos o restante da história. Caiu e também levou o seu esposo, e o seu esposo também comeu e caíram também. E o que foi que aconteceu? Deus, por proteção e misericórdia ainda desses seres que desobedeceu, ele deu a sentença, sim, certamente morreria, passou a morrer. E toda a consequência, por eles ter quebrado uma regra importantíssima no jardim, vamos dizer, na casa de Deus, que deu a ele, o acesso a ele, o jardim de Deus, entra no meu jardim. Quer dizer, ele não entrou nem na mansão celestial, entra no meu jardim, você vai viver no meu jardim. O acesso que eu te dou é o meu jardim, não tinha sido nem a mansão celestial do Senhor, que é uma promessa para todos nós. Não era nem a casa propriamente dita do nosso Deus, que habita no terceiro céu. Ele deu acesso ao jardim, e no jardim o homem tropeçou. E do jardim mesmo Deus jogou para fora. Capítulo 4 de Gênesis. O homem agora é como um de nós, para que também não estenda tuas mãos e coma do fruto da árvore da vida e viva eternamente. Lancemos ele fora do jardim. Olha o exemplo para nós. Nós confiou. Muitas das vezes já botamos dentro dos nossos quartos. Trazemos a pessoa para dentro da nossa casa e ainda bota dentro dos quartos. Acesso a quarto, acesso a isso, acesso a aquilo, a mexer e tudo. Não, irmão, as coisas não funcionam assim. Temos que estabelecer limites. Temos que estabelecer regras desde o princípio que nós preza, que nós azela dentro do nosso lar, para que não haja o constrangimento. A pessoa que tem que se modelar, a visita que chega ao seu lar tem que respeitar as regras que ali tem, porque ali aquelas regras não foram à toa. Foi ao longo da história, foi um aprendizado, foi experiências que você teve de vida. Então aquelas regras têm que se manter para ter uma boa convivência. Então quando o homem quebrou as regras, veio as consequências para a vida deles, do próprio pecado dele, e também Deus o tirou do seu jardim e não deu mais acesso à sua casa, porque agora o pecado que estava nele, ele não tinha mais confiança. Ele ia estender a mão, como Deus fala, ele vai estender as mãos para o fruto da vida. E agora você vive eternamente, essa carne ia viver eternamente. Então no pecado, então não teria como. A gente seria como Satanás, sem oportunidade de uma absorção. Porque nós somos tridimensional, corpo, alma e espírito. O corpo já é condenado, não temos nenhuma promessa de Deus para esse corpo. O que tem para esse corpo é o pó, é voltar à terra, a morte. Mas para a alma tem uma promessa de um corpo glorificado através do Filho. O Filho foi o exemplo disso. Ele veio como carne e espírito. Levou nossos pecados sobre aquela cruz. E ali, quando ele desce, quando ele entrega a vida dele, desce, morre ali, ele desce, toma a chave da mão de Satanás, do inferno, da morte. E o Pai o ressuscita ao terceiro dia. O Pai o ressuscitou ao terceiro dia. E ele recebe o corpo glorificado. Isso é um estudo que muitos dizem, subiu num corpo de carne e sangue para o céu. Não, foi um corpo glorificado. Mas esse corpo glorificado também come e bebe. Como ele entrou no meio do discípulo, me dá mel, me dá peixe, para tu veres que eu não sou um fantasma, não sou um espírito, sou palpável. Glorificado seja o teu nome. Então entendemos que Deus do jardim mesmo lançou fora aquele homem, fechou as portas. Ele abriu aquela porta da vida, fez ele existir, abriu a porta do seu jardim, colocou ele, era um acesso ao jardim, lugar especial, né? Porque quando você faz um jardim, você faz com todas as diretrizes que te agrada. Era o melhor ambiente de Deus.
Quem é que não tem uma casa e não passeia no seu jardim? Não vai lá ver as plantas, as rosas, os frutos. Então era um lugar especial, era um lugar especial de Deus. Deus deu acesso a um lugar especial, especialíssimo. E eles transgrediram e dali mesmo foram lançados para fora. Então a gente tem que aprender com Deus. Nesse momento Deus lançou para fora. E muitas das vezes é o que nós temos que fazer com aqueles que não respeitam, que você dá acesso à sua sala, que você dá acesso à sua varanda. E muitas das vezes nesta sala ou nesta varanda não te respeita, quebra princípios, não respeita as regras, mas isso vai acontecer se você apontar as regras. Primeiramente, olha, aqui funciona assim, irmão. Aqui, se você usar o banheiro, não deixe molhar o chão, não deixe respigar urina no chão se for homem. Tem que passar, mas isso é indiscreto. Não, irmão, é sua intimidade que você está abrindo. Você tem que passar para que aquela pessoa entenda. Aqui, a pessoa, aqui não aceitamos palavrões, aqui não aceitamos. Você tem que passar as regras, qual for elas, não importa qual for. As regras da sua vivência. Se aquela pessoa respeitar aquelas regras, ela vai estar ali com você. E você vai respeitar e vai ser uma boa amizade. Porque a boa amizade não significa que é um sorriso, que é um abraço, que é falar bem um do outro. Mas uma boa amizade também respeita. É o principal foco, é o respeito. É respeitar aquele que te deu ali a chave da porta para entrar em sua casa. Respeitar aquele que deu acesso. É o primeiro fruto de uma amizade que a gente deve regar. Então, quando foi quebrado isso, Deus lançou o homem para fora. O pecado separou porque não tinha mais confiança. O que é o pecado? Obstinação. O que é o pecado? Desejo desenfreado. Ele não ia respeitar mais a Deus. A inocência já tinha se perdido. Então tem pessoas que vivem assim, obstinada. Tem pessoas que vivem ainda inclinada a desejos desenfreados. Ela não vai te respeitar. O que ela quer, ela vai fazer, ainda que venha ferir as regras que você constituiu. Então não é de confiança. Temos que saber dar a pessoas o espaço que ela merece, pela conduta delas, pelas nossas condutas também. Então isso acontecendo, entendemos que o homem foi formado não para a morte, mas para estar ali com Deus. Eles iam amadurecer ali e consequentemente eles iam ter acesso aí o mais íntimo de Deus. Mas por causa da sua queda, do seu pecado, fazia a separação com Deus. Deus agora o lançou fora. E com isso entendemos, irmão, que agora quando Deus mantém relacionamento com o homem, que mesmo na sua queda ele é um Deus que é amoroso, é misericordioso e fez aquilo pelo próprio bem, para aquele homem ser tratado, para aquele homem ser processado. Até porque tinha uma rebelião que tinha que ser tratada no céu. Tinha uma rebelião que tinha que ser resolvida. O homem fazia era um projeto de Deus para resolver um problema grave também no reino do céu. Mas também se agravou o problema na terra com a desobediência do homem. E Deus vem agora e ali pela aliança quebrada no jardim e também agora o pecado se agrava na terra, vem o dilúvio. Mas Deus acha ali a Noé um projeto de Deus. Noé era um projeto de Deus. Perceba que não é Noé que dá o projeto a Deus, é Deus que dá o projeto a Noé. Veja que é Deus que busca relacionamento, é Deus que cria o homem, é Deus que separa o homem para protegê-lo, é Deus também que resgata o homem. Noé foi um resgate da raça humana, porque ia ser toda dizimada. A raça humana ia ser toda dizimada por causa do seu pecado. E ali Deus vê Noé, Noé achou graça aos olhos de Deus. E Deus faz o que tinha falado, vem o dilúvio, toda a carne perece, como de homens, mulheres, animais, todos pereceram. Mas o que estava na arca foi o que foram guardado, protegido. E você vê que dentro daquela arca é um projeto de Deus também. Deus projetou aquela arca, não foi Noé que projetou. E Deus dá regra a Noé. Deus dá regra a Noé. Quando Noé entra na arca, ele recebe regras de Deus. Olha, vai vir 7 animais limpos. Você bota para dentro junto com sua fêmea. Os animais impuros vai vir 2. Vai vir 2. Então Noé entrou na arca que Deus constituiu.
ele construiu a arca, mas foi Deus que deu todas as medidas, todas as direções, como seria, como não seria. E deu a regra como seria a vivência dentro da arca. O alimento, quem ia entrar, quem não ia entrar. Então Deus sempre que cria, Deus sempre que traz a existência a uma vida, a uma oportunidade, ele estabelece logo de cara as regras. Temos que aprender com Deus. Ele estabeleceu as regras para Noé e para a família que está ali dentro e para os animais também. Perceba que Deus é aquele que cria, aquele que gera, aquele que resgata e é ele que estabelece as suas regras. A primeira coisa que ele faz é apresentar as regras. Aprenda a apresentar as regras da sua casa. Aprenda a apresentar as regras da sua vida. Isso vai evitar muitas dores. Então agora, quando Noé sai daquela arca, depois de completado o dilúvio, Noé agora agradece a Deus, faz um sacrifício a Deus. E Deus agora restaura a aliança. Porque Noé passou pela prova. Deus não fez logo a aliança com Noé. Quando Deus deu o projeto a Noé da arca, simbolizando a salvação, que representa Cristo também, aquele dilúvio representa um batismo também, tudo é simbólico. Aconteceu, mas era uma mensagem para o futuro que hoje estamos vivendo ela. Essa mensagem já se constituiu. Então ali percebemos que Deus não abençoa logo. Não, Noé, agora eu vou fazer uma aliança contigo. Adão quebrou a aliança, veio o que veio, a consequência, o dilúvio. Todos se perderam. Noé foi guardado da linhagem de Sete. Já era a misericórdia de Deus apontada. Então percebemos que Deus não abençoa logo a Noé, como está escrito aqui, em Gênesis capítulo 6 em diante. Primeiro se constitui a confiança, o laço, o voto de confiança é respeitado. Noé respeitou as regras, botou os animais que Deus mandou, botou o alimento que Deus mandou, e agora depois que constitui o dilúvio, Noé sai. E ali Deus agora o abençoa. Ele agora sacrifica a Deus, e Deus agora constituiu nova bênção sobre a vida dele, como está escrito. Vamos lá para dar uma olhadinha no livro de Gênesis. Você que está acompanhando até aí, essa palavra é muito poderosa para nossas vidas, para nós ter também ciência de como se comportar na presença de Deus. Porque Deus é um Deus amoroso, é um Deus de justiça, mas também ele diz ordem, decência. Ordem, decência. E o que vincula nós com Deus é o respeito a Ele, é o temor a Ele, aos princípios dele. Deus não abre mão disso. Você pode ser bom de jejum, você pode ser bom de oração, você pode ser bom de tudo aí, mas se você não respeita a Deus, os princípios dele, o que ele constitui como regras, você não vai ter acesso à mansão celestial. Você pode ter acesso até à casa hoje, porque por misericórdia o filho dele foi dado para tirar a separação, para expiar o pecado, mas você só vai permanecer se você respeitar os princípios dele. E só vai entrar na mansão celestial naquele grande dia se eu e você respeitar os princípios. Nós estamos em prova aqui. Nós estamos sendo aqui provado para ser aprovado. Aqui diz que depois do dilúvio, no seu versículo, o capítulo 9 vai dizer assim, de Gênesis. E Deus abençoou a Noé e seus filhos e disse, frutificai e multiplicai. Lembra da bênção de Adão? Deus refaz essa aliança com Noé. Multiplicai e frutificai. E o temor e pavor de vós virão sobre todo animal da terra. Ó, o que fez com Adão, Deus refaz com Noé. Aquela aliança foi quebrada, foi degenerada, foi levada à destruição. O dilúvio era para acabar com toda aquela raça humana. Então aqui Deus reconstruiu através de Noé, e Noé foi provado e aprovado, respeitou, criou, acreditou, formou a arca. Dentro da arca respeitou as regras que Deus estabilizou, todos os princípios de Deus, e Deus agora, depois que ele passou na prova, esse novo homem representa o que é gerado em Cristo do batismo. A nova criatura é representado aqui. Noé passou o dilúvio e agora é abençoado com todas as bênçãos. E aí você vê. E tudo que se move na terra, dos peixes do mar, tudo quanto se move, carne com a sua vida, Deus deu a Noé, o abençoou. E mais uma vez estabilizou uma regra.
Aqui ele diz: a carne, porém, com a sua vida, isto é, com sangue, não comereis. Olha o que Deus faz. Abençoa, na mesma bênção ele já está dizendo: olha, tem uma coisa, está vendo? Já te abençoei, mas tem uma regra: não coma o sangue do animal junto com a carne. Não. O sangue representa a alma, a vida. Joga na areia e cobre ela. Coma a carne sem sangue. Olha a regra estabelecida. Então entendemos que Deus é um Deus que, sim, dá vida, gera, é o Pai, é o Criador, mas Ele não abre mão das suas regras e princípios, que é para nosso próprio bem, que nós não conhecemos o porquê daquela regra, mas Ele, que é eterno, e os pensamentos dele estão acima do nosso, mais elevado, Ele sabe porque está constituindo aquela regra. Cabe nós, como crianças, como meninos de entendimentos, crer e obedecer aquilo que Deus está estabelecendo, não querer mudar nada disso. Passado isso, Deus continua agora para salvar. O projeto de Deus no jardim depois da queda é salvar a humanidade. Para isso haveria um processo. Achou Noé, da linhagem de Noé de Sem, que também é da linhagem de Sete, Sem, agora achou Abraão e chama Abraão. Abraão obedece, crê, vai, e Deus mais uma vez estabelece para ele regras também. Deus também constitui Abraão, mas não abre mão das suas regras. Abraão teve que abrir mão. Larga, olha o que Deus fala: ei, depois que Abraão creu, ele larga, sai do meio da tua parentela, pois eu tenho uma terra e farei de ti uma grande nação. E veja só, Abraão tinha uma mulher estéril, não podia gerar filhos, Sarai, que depois se tornou Sara. Observe que é Deus que constrói, não é o homem é chamado. Nós não vivemos para fazer os propósitos até a Deus, ensinar a Deus como trabalhar ou fazer o propósito. É Deus que nos chama porque tem um propósito através da nossa vida. Nós é um propósito de Deus, ninguém vê o mundo à toa. Nós somos um propósito de Deus. Somos um relógio que não vai voltar atrás, está indo para frente. Vai chegar um fim o ciclo dessa terra. Então Deus está trabalhando, cada um de nós é uma ferramenta, é um propósito. Noé foi um propósito, Abraão foi outro propósito. E o foco é chegar no propósito de Deus. Abraão era a terra prometida de Canaã, que tudo aquilo simbolizava a nova Jerusalém celestial nos dias de hoje, se cumpriu com a vinda de Cristo. Então Deus, mais uma vez, aqui chama Abraão. Depois você vai aí navegar pela Bíblia, Deus chama Moisés. Há regras também. Tirar a sandália do pé. Quando Deus chama, tirai a sandália do pé, porque você pisa em lugar santo. Então Deus não abre mão de princípios. Deus não abre mão. Deus não aceita acrescentar. Se Moisés traz algo dele próprio para o ambiente, o âmbito de Deus, que estava ali reconstruindo o relacionamento com o homem, imagine, não daria certo, porque Deus que constitui as regras, porque aquelas regras são divinas, é de vida. Então Moisés teve que tirar aquelas percatas. E ali o homem tem muita justificativa, como ele falou que era de língua pesada, e muitas outras coisas, como nós questionamos. E se procede, Deus está novamente reconstruindo a confiança, entendimento com aquele que caiu, que foi expulso do jardim. Então, se hoje uma pessoa teve acesso à sua vida, à sua casa, e quebrou o respeito, não respeitou, ela vai ser expulsa, lançada fora. Mas futuramente não sabemos, como Deus fez com o homem, reconstruiu o relacionamento com o homem. Mas houve um procedimento, um propósito de confiança novamente. Mas quem se pôs a isso? O próprio Deus, que tinha entendimento e sabia que a criatura caída é pó, vaidade. Não sabe discernir a mão direita da esquerda. Então ele precisava, sim, botar a sua misericórdia acima do que nós merecia, a condenação e a morte. Então aqui constitui com Josué mais uma vez, com Moisés, porque agora ele vai constituir um relacionamento mais íntimo de novo com aquele que se perdeu, trazendo da linhagem de Abraão os patriarcas que veio, Jacó, Isaac. Eles são frutos já da promessa. Isaac, Jacó e os patriarcas já é fruto das promessas de Abraão. Entenda, Deus chama o homem para o jardim quebra a confiança, vai lançado para fora. Deus rechama o homem, reconstrói confiança com este homem, ensina ele a reconstruir a confiança, para voltar para ter intimidade com ele,
E agora ele vai ensinar o procedimento depois da queda, como isso vai funcionar. E ele estabelece as leis para aquele povo. Moisés é o libertador. Quando eles estão lá no deserto, Deus está a lei. Você vê que Deus está levando ele para a bênção de novo. Canaã, terra que emana leite e mel. Eles estavam indo em direção à bênção. Estavam caminhando na promessa. Isso já era dado por Deus. Ele não teve que fazer nada para que Deus desse aquela bênção. Já estava dado. As nossas vidas, irmãos, as bênçãos já estão postas. Só que no caminho podemos sim adquirir maldições por causa da nossa rebelião, nossos pecados. Aí Deus estabelece as regras como funcionaria essa nova oportunidade de estar próximo a ele, de ele estar próximo ao povo. E o lugar tinha que estar santificado. Não tinha que ser um lugar desordenado. Deus constitui como funcionaria. Até quando eles iam para a guerra, Deus fala, olha, não faça suas necessidades desse exposta não. Cava e joga, leva uma pazinha, ó, e enterra, porque eu ando no meio de ti. Aí ele chega no meio do povo de Israel, constitui como é que funcionaria a separação das coisas imundas das coisas santas. Os animais imundos não comeria, os animais que era considerado puro comeria. Deus estabiliza como se procederia no casamento entre o homem e a mulher, que não poderia ter relação quando a mulher estava nos dias da sua menstruação, não poderia ali de maneira nenhuma. Deus começou a constituir as regras de convivência para ele estar no meio daquele povo. Era uma reconstrução, mas você veja que está fora da casa dele. Essa reconstrução não é no lar de Deus, é fora. É onde o homem está caído. É onde o homem está, na rua. Saiu do jardim, está caído, e Deus está reconstruindo confiança com este homem. Está trabalhando na sua essência, está amassando este barro, está processando ele. E isso tudo para que essa criatura terrível, os desejos, tudo seja ali sepultados, para que desta matéria, na essência da nossa alma, venha surgir o verdadeiro sentimento de amor a Deus, que é através do Espírito Santo, através de Cristo Jesus, a sua palavra, fazendo o homem reconhecer o quão mal e terrível é o pecado, e ele não concordar mais com essas práticas, se arrepender verdadeiramente e ter a oportunidade agora de nascer em semelhança ao Filho que ele enviou de obediência. Então perceba que eles estão ali sendo processados, Deus está estabelecendo as leis, como funcionaria, o processo de apresentar as ofertas, o processo de se alimentar, toda aquela tradição que, para relembrar os momentos também que Deus fez na vida dele, abriu o mar, derrotou o povo do Egito, que representava Satanás, representava as legiões que nós temos a luta. O deserto é o processo, na vida do homem é o caminho estreito, porque fica na dependência de Deus. A rocha que produzia água, era do céu que vinha o alimento, Deus mostrando que o homem depende dele, que nós não somos Deus, como Satanás falou, conhece o bem e o mal, será como Deus. Nós não somos Deus. Não temos capacidade de saber o passado, o presente e o futuro. Dependemos de Deus para tudo. Então Deus foi estabilizando. Você vê que está indo para a bênção, mas Deus está constituindo princípios e regras. E ensinando ao povo a permanecer nela. Não adorar a outras imagens. Não adorar a bezerro de ouro. Que o homem não venha te relacionar com homem, mulher com mulher. Que a mulher não venha vestir roupa de homem, nem o homem vestir roupa de mulher. Deus constitui princípios e regras para o nosso bem, para assim Ele estar no meio de nós. Ele não abre mão disso. E chegaram à bênção. Chegaram à bênção em Canaã. E quando eles quebraram os princípios de Deus, Deus se afastou deles. Tirou a mão deles, tirou as bênçãos, tirou a sua presença do meio deles. Eles viviam agora com a aparência de que adorava a Deus. Aí Deus fala em Malaquias, vou adiantar que esse vídeo vai ficar muito comprido. Vocês me chamam de pai, mas cadê o meu temor, a minha honra? Me chamas de Senhor, cadê o temor? Cadê a obediência? Eles apresentavam tudo que Deus ensinou, eles quebraram, apresentavam o que queria. Era o mesmo altar, era a mesma aparência, era o mesmo lugar, mas eles faziam o que queriam. Não respeitavam mais os princípios, as regras que Deus estabilizou. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas também quebrou princípios de Deus, e o grande foi o preço. Quando ele quis contar a genealogia, que Deus falou de Abraão que seria como a areia do mar, incontável, como as estrelas do céu. Quem pode contar as estrelas do céu? Quem pode contar as areias do mar? E ele quis contar. Não ouviu a Joabe, o capitão, que falou, para que fazer isso, Senhor? É grande, e que cresça mais e mais a geração de Abraão. Ele não ouviu. Ele fez. Como ele também quis carregar a arca da aliança em carro de boi. Deus estabilizou para carregar nos ombros do levita, nos varais.
Então Deus não abre mão de princípios, de regras, porque elas que constituem a boa intimidade, a boa amizade com Deus, a boa convivência. Amós diz, andará dois juntos sem concordância, Amós 3:3. Então percebemos que Deus, sim, cria o homem cai, é afastado, está no mundo, Deus cria relacionamento novo com o homem caído, na rua, no mundo, e leva ele agora a uma terra que mana leite e mel, para ali agora estabilizar no coração do homem, ele entender que ele não é suficiente, ele não é Deus, ele reconhecer que sem Deus não é nada, para ele também abrir mão daquilo que não agrada a Deus, para ele saber discernir o que é certo e o que é errado. Deus deu todos os princípios para eles, mas ainda assim Israel, por causa da carne, a lei, não pôde assim o purificar, o santificar totalmente, porque ainda o pecado estava de pé. Todo aquele princípio era simbólico, era alegórico para o que Deus queria fazer, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira purificação, que era o sacrifício do Filho dele. E sendo assim feito, Jesus veio e não mudou. Jesus veio como sacrifício, mas continuou falando, apresentando agora o reino do céu. Não turbe vosso coração, na casa do meu Pai tem muitas moradas, apresentando que agora voltaríamos à casa do Pai dele, mostrando para aquele povo que Deus queria ele, aquele povo com ele, namorada com ele eterna, a Jerusalém, o reino do céu, estava vindo para o homem. Olha a porta que se abriu, imensa, que o homem nem imaginava chegar mais, que o homem nem imaginava que poderia. Mas aí quando ele começa a pregar, ele começa a falar do reino do céu, das maravilhas, e começa a ter sinais e prodígios que não acontecia na terra, pessoas sendo curadas de lepras, de cegueira, levantando da cama, da cadeira, naquele tempo não tinha cadeira de roda, das macas, dos leitos. Aquelas pessoas vendo que é Deus conosco, vendo as maravilhas. Ele aí começa a falar, mas é necessário negar a si mesmo. Olha as regras, tem promessa, já está conosco. O que Deus estabilizou sobre Abraão, reflete sobre nós. Até hoje, bênçãos refletem, mas também maldições por nossa rebelião. Já está sobre nós as promessas, irmão. Já está sobre nós o que Deus queria do povo. Então somente não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Permanecer nas minhas palavras, meditar de dia e de noite para saber como convém, andar na presença dele, o que fazer, ter discernimento. E aí Jesus vem agora com a promessa de vida eterna, de o homem voltar para o seu Pai, para o seu Criador, mas agora para a eternidade. E expõe toda a miséria da carne, que a gente dá maior valor, que a gente dá maior reverência às obras da carne, que é morte, prostituição, intriga, inveja, briga, porfia, imoralidade, perversão, todo tipo de aborrecimento. E tem muitos que ainda não entendeu. Tem pessoas que falam assim, mas Deus é Deus de todos. Isso é mentira. Ele é Deus sim, para resgatar todos e se manifesta para todos. Porém, ele é um Deus que requer princípios. A fé sem obras é mortas. Tem muitas pessoas mortas porque pensa que crer em Deus só é falar bem do nome dele. Não, é respeitar os seus princípios. E se crê que um dia estará com ele, é preciso sim respeitar aqui, para que tenha acesso à casa dele. Lembra? Ele deu acesso ao jardim, mas não da mansão celestial a Adão. Adão não estava preparado para ter o acesso para a eternidade. Tanto que caiu ele e a mulher. Ele agora restitui um caminho, processa esse homem, leva para a terra de Canaã. Era uma mensagem, processando essa criatura para entender o quanto ela é miserável. Todo o benefício que Deus fez para ela sem merecimento, ela ainda assim pecou, desviou de novo. Então Deus está falando, você, da forma que está, não pode entrar na minha mansão celestial. Aí Jesus começa a endurecer mais ainda. Dentro de Cafarnaum, arrependei-vos. Aí Jesus agora resgata uma grande multidão de israelitas. E aí ele fala, aquele que não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha aí, já começa a passar as regras, os princípios para que possa ter comunhão. Aquele que não nascer de novo não pode herdar o reino do céu. A promessa está sobre toda a terra, o sangue foi aspergido, o Espírito Santo está sobre a terra ainda. Porém, é preciso, para ter relacionamento com Deus e vivência com Deus, respeitar os seus princípios. Respeitar
Tem pessoas que não entendem isso. Deus está abrindo o coração, a intimidade dele. Ele diz no livro de Isaías: estou cansado de sofrer. Até quando? É por isso que oras e eu não ouço. Por isso que levanta as mãos e eu tapo o meu rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abriu o coração. Ele abriu a porta do jardim. Nós foi lá. Quebrou a confiança. Ele aí abriu agora a porta do coração. Tendo um relacionamento com alguém que já estava sujo, caído. Ele abre a porta do coração. Ali exerce misericórdia através de Noé. Mostra para nós que ele é um Deus misericordioso. Que a humanidade não era nem para existir mais. Ele aí abre o coração agora. Ele não abriu mais a porta do jardim dele, mas a porta do coração. E começa a mostrar, se revelar para aquele povo de uma forma especial, que não merecia. Eles que escolheu, Deus que escolheu eles e processou através de Abraão todas as bênçãos. Isaac, Jacó e os outros está debaixo da bênção. Davi, todos os outros processos já está debaixo da bênção de Deus na vida de Abraão. É consequências das bênçãos. Eles não tiveram que lutar por isso, só obedecer. A maior luta do homem é obedecer a Deus, porque estava caído. Então essa criatura feriu o coração de Deus. E ainda assim Deus agiu ainda com amor, porque Jesus foi revelado, o filho que em obediência o agradara, o filho que ele se regozijava, ele deu por essas criaturas terríveis que somos nós, caídos, miseráveis, pecadores, que tem muitos que não reconhecem ainda isso, acha que ela não furtar, não roubar, não fazer nenhum mal, ela acha que já tem merecimento de Deus, está enganado. Então Deus abriu o coração e foi ali mais uma vez ferido para criaturas que ele sabia que ia atrair ele, que ele sabia que só ia querer o bem dele, não é querer manter a casa dele limpa, como ele fala em Ageus. Vocês agora eu trago do cativeiro, em vez de procurar edificar a minha casa, está edificando as suas casas, né? As vossas vidas, mais uma vez errando, querendo ser autossuficiente sem Deus, esqueceu do tempo de amargura no cativeiro. Então Deus abre o coração, começa a falar para o povo, todo o sentimento dele. E ainda assim foi rejeitado, porque ele estava na figura do filho, e rejeitaram a ele. Mas ele não rejeitou os seus, continuou o propósito. Cristo foi crucificado. E ele diz através, já no tempo da igreja, já que ele levantou, ainda assim foi levantada, que muitos creram, se arrependeram, comeram do corpo, largaram suas tradições, largaram sua incredulidade, passaram a fazer parte do corpo de Cristo. E ali ele estabelece, através dos apóstolos, toda a sua doutrina, para estar no meio, para fazer parte do seu reino. E Paulo fala algo importante: vós é templo do Espírito Santo, 1 Coríntios 3, vós é templo do Espírito Santo. Fugir da fornicação, porque aquele que destrói o templo do Espírito Santo será destruído. Ou seja, olha que ênfase, olha que contraste. Nós tivemos a experiência com Deus, fizemos tudo isso com Deus, no jardim de Deus, no coração de Deus, e agora ele está oferecendo a morada eterna dele. Essa transformação da velha criatura para a nova criatura. A velha criatura concorda com o pecado, ama o pecado. A nova criatura entendeu que o pecado é maligno, se arrependeu, e agora, por mais que o pecado ainda reflita na carne, porque ainda estamos nesse corpo, mas a mente não concorda mais, a gente rejeita. A gente não concorda, a gente reprova. A gente não tem amizade com o mundo. O mundo não é as coisas naturais, não, irmão. Não é você desfrutar dos recursos naturais que Deus falou. O mundo é toda aquela constituição de impureza. Matar, roubar, enganar, se prostituir. O mundo é isso que Deus está falando. É esse mundo que Deus reprova. A mentira, o engano, a vaidade, a imoralidade, a sensualidade. É tudo isso que Deus reprova. É esse mundo que Deus não quer que a gente tenha amizade. E essa carne gosta disso tudo. Mas com a mente, a renovação do Espírito que Ele te deu dentro de você, agora você é uma nova criatura.
Agora você concorda com Deus, você é uma semelhança de Cristo, é semelhante a Cristo, nasceu dele. É por isso que é importante a fé, porque senão você toma um banho de piscina e não muda, se batiza e não muda. Você vê os escândalos muitas das vezes aí apontados sobre as igrejas, escândalo em cima de escândalo. Então Paulo aí entra e diz, vós é templo do Espírito Santo. Se vós destruir o templo do Espírito Santo, vocês também serão destruídos. O que é que você tem trazido agora para a casa de Deus? Você é a casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. É o templo que se perdeu, que ele purificou. E o Espírito Santo é para habitar nesse templo. Mas o que está habitando nesse templo? Os preceitos do mundo? Está trazendo para dentro desse templo ainda a imoralidade? As vaidades? A sensualidade? Está trazendo para dentro desse templo a fornicação? As meretrizes? Porque quando você se relaciona sem um compromisso diante de Deus e dos homens, como Deus constituiu, você está se tornando, está trazendo para a sua vida a meretriz, um espírito de prostituição que vai habitar no seu âmbito, no seu lar, na sua cama, na sua casa, nos seus caminhos, e vai te levar a cada dia a se corromper mais, a um ciclo de traição, a um ciclo de miséria, porque o homem que se dá à prostituição, a mulher que se dá à prostituição, acaba em miséria. É rico para o mundo e pobre de Deus. Miserável, nu e desgraçado é aquele que Deus fala na palavra dele. A gente fala essa palavra, a pessoa pensa até que é pesada, mas não é não. É miserável, nu e desgraçado. É Deus que fala isso. Vós que é rico do mundo e pobre dele. O que está trazendo para a casa de Deus? Deus já te deu a oportunidade. Ele agora habita em vós, habita em mim. É a casa dele. Ele purificou e pagou o preço. Ele requer de nós um reconhecimento agora e guardar os princípios. Ele diz pensar nas coisas dos altos, é a casa dele, ele quer pensar nas coisas dos altos. Ajuntai tesouro no céu. Santificai, purificar essa casa dos maus sentimentos. A criatura caída não, guardava tudo que era ruim. Guardava mágoa, ódio, tudo que é ruim ela guardava. Guardava as tradições do mundo, agora a época de São João aí. Quantos vão deixar de adorar a Deus, de guardar o seu corpo para ir dançar com Baal? Porque essa festa é de Baal. Se você buscar a origem dessa festa, é referente à morte de João Batista. Tudo que o mundo produz é referente a um mal. Você vê que termina em quê? A cachaçada, depois imoralidade, sexo sem compromisso, às vezes em morte. Isso é festa a Deus? Não, a gente sabe que não é. Então esse templo que você está usando, essa casa que você está usando, você está abrindo para quem essa porta? A Bíblia diz para espíritos imundos que vão morar dentro com você, no seu corpo, dentro da sua casa, e que vai passar a ser senhor da sua vida, por causa do pecado que você está alimentando, ou que eu esteja alimentando. O que é que você está levando para dentro dessa casa? Você que está abrindo a porta. O vício entrou porque você abriu a porta. A traição porque você abriu a porta. A perversidade porque tu abriu a porta. E agora se tornou morada de demônios, covil de serpentes. O que é para louvar a Deus, o que é para reconhecer o coração que Deus abriu, a misericórdia, tudo que Deus fez. Como é que tu agora e eu vai entrar na casa de Deus, nas mansões celestial, na Nova Jerusalém? Ah, mas eu estou na casa de Deus, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou louvando. Mas o templo está sujo. Deus fala, é chegada a hora que o juízo começará por dentro da casa de Deus. A casa dele tem regras. Ele diz, não apresse o teu pé quando entrar na minha casa. Também não apresse a falar na minha presença. Olha aí. Ele disse que na casa dele tem que ter, sim, louvor, salmos. Tem que ter as manifestações do Espírito Santo. Ele disse que na casa dele também convém a santidade. Hoje na casa do Senhor a vaidade entrou. E sabemos disso, irmão. As portas da igreja que é de Deus foi aberta. Você vê hoje homens amantes de si mesmo, mulheres amantes de si mesmo. A sensualidade. As mulheres perderam a noção. Dentro da casa de Deus. Então, você vê homens
que não convém ali o respeito, que não convém ali ele estar coabitando com esses tipos de situações, dando vazão a essas imoralidades, a essas sensualidades. Não tem correção na casa de Deus. Apresenta para o público que chega na igreja as bênçãos de Deus, a eternidade, a multiplicação, olha, as curas, as providências, mas não apresenta as regras, não apresenta os princípios de Deus, e Deus não está, muitas das vezes, no meio deste povo. Ele diz: me honra com os lábios, mas seu coração está distante de mim. O que vale mais numa amizade é sentar numa mesa de bar, comer e beber. O que vale mais de uma amizade, abraço e beijo, e o respeito, e estender a mão para curar as chagas. Jesus estendeu foi as mãos para pegar em leproso. Nós era leproso, fedido, o pecado fede. Nós era fedido e Jesus estendeu a mão. Ele foi amigo. Ele é o amigo. Ele é o Pai. Foi Ele que nos recolheu quando ninguém queria recolher, porque Satanás, ele veio matar, roubar e destruir. Ele é o mercenário. Ele rouba, usa a nossa juventude para os prazeres. Ele usa nossos talentos, que é de Deus, para fazer ferramentas para obras malignas, para matar, para roubar, para se prostituir, para tudo. O corpo que é para louvar a Deus está sendo para corpo de prostituição, vitrine para prostituição. O cenário da terra está abominável. O que ainda Deus suporta é porque o sangue de Cristo foi derramado e é o perfume que Ele se agrada. Então, as nossas vidas, precisamos entender quem é Deus. Estamos na casa de Deus, mas tem princípios, nós temos que respeitar. Deus é Deus de princípio. E nossa vida também, como corpo de Deus, templo, é casa. Nosso coração, esse corpo, tem que ser cuidado, corpo, alma e espírito, disciplinar. Nosso coração, temos que abrir para Deus, é o templo, limpar, purificar ele. Não guardar mágoas a ver do culto que teve, porque vai ter lá. Você vai ver tanta coisa no culto, às vezes você vem machucado. Entregue lá na oração a Deus. Não fique jogando na vida do vizinho, da vizinha, a vez de pessoas incrédulas. Não, não jogue não. Até de irmãos que muitas das vezes você vai depois tomar ali um choque. O irmão jogou tudo no ventilador. Não. Pega tudo que aconteceu, entrega lá na oração no seu quarto, onde você ora a Deus. Aprenda a cuidar desse corpo. Procura saber o que você vai vestir. Procura ver se essas vestes estão agradando a Deus, se isso mesmo que Deus quer. Procura ver que esses costumes do mundo, é São João, é Natal, é Ano Novo, é festa de aniversário. Acha que não, Deus gosta da gente alegre. Essa não é alegria. Jesus fala que o reino do céu não é comida nem bebida, é gozo e paz no Espírito. Vós não é mais carne, mas é Espírito, ainda que habite num corpo de carne, mas agora você concorda com o céu. Você agora está indo para a mansão celestial. E para chegar lá, tem que saber se comportar, não como Adão no jardim que quebrou e não entrou na mansão celestial. Mas nós que estamos tendo a oportunidade que Deus abriu o coração entregando o Filho, se expôs. Ele deu confiança a homens leprosos, mulheres leprosas que estavam caídos. Então vamos respeitar essa confiança para que a gente possa chegar nas mansões celestial. E para isso temos que também cuidar deste corpo, do coração e do espírito, nos purificar. Por que tantas pessoas se rebentam num casamento? Porque o que chama uma união com o outro é a beleza um do outro, é o que um pode propor seus prazeres, mas os conceitos de fé, os conceitos de respeito, os princípios são desprezados. Depois querem acertar isso, depois que já está tudo já feito. Às vezes já tem filho, filha, e agora já está constituído ali aquela família toda, sem princípios, sem regras, sem valores. E agora? Vai quebrar a cara, vai abanar carvão molhado. Que culpa tem Deus? A amizade que você botou dentro da sua casa, que eu botei muitas das vezes, que não respeita, quer desfrutar todo o bem que Deus te deu, mas não quer desfrutar, não quer chegar ali e lavar, não quer limpar, não quer dar uma ajuda, né? Que amizade é essa? Que não respeita os limites, os princípios.
Então a gente tem que ter essa noção. Saber quem entra. Lembra do rei Ezequias? Agradou a Deus. Ele reconstruiu o culto a Deus. Mas ali, quando ele caiu doente, que o profeta Isaías falou que ele não viveria, mas morreria por mensagem de Deus, ele se humilhou e Deus mudou a sentença. Quando ele é curado, vê agora lá os mensageiros lá da Babilônia, ele abre a porta da casa dele, abre a porta do reino e deixa aquela pessoa ver todas as coisas, inclusive a casa do tesouro. Isaías foi lá. O que foi que esses homens viram na tua casa? Ah, eles viram tudo, eu mostrei tudo. Certamente no tempo oportuno eles virão e levarão tudo da sua casa, inclusive seus filhos e suas filhas. E foi o que aconteceu. Veio o tempo de Nabucodonosor, entrou, levou tudo. Você é templo de Deus. Muitas vezes está ouvindo música do mundo. Você é templo de Deus. Mas muitas vezes está em lugares que Deus não se agrada, ouvindo coisas que Deus não se agrada, ou vivendo coisas. Tem que tratar. Se você foi convencido do pecado pelo Espírito Santo, você não concorda mais com o pecado. Mas se você concorda ainda, você não foi convencido. O Espírito Santo ele tem o poder de convencer do pecado, da justiça e do juízo. O homem vai estar resolvido com a vida na terra. A vida está se findando. Estamos diante de um juízo eterno. Para todo sempre. Deus não está perdendo tempo com essas campanhas de promessas de bênçãos, como o povo hoje rega, se dá a buscar as bênçãos de Deus. Isso já foi dado. Esse que o que é meu é teu. Jesus falou, o que o Pai me deu é meu, o que é do Pai é meu. E eu dou a quem eu quero, ele já deu. A oportunidade de perdão e de vida eterna, as bênçãos de Abraão, está sobre o povo de Israel e sobre aquele que crê. Se a gente crê e anda em obediência, em perseverança com Deus, com certeza já tem tudo projetado. Não foi Noé que projetou a arca, foi Deus. Não foi Davi que projetou o rei, não foi Deus que projetou e colocou ele. Não foi os apóstolos que projetou ser apóstolo, foi Jesus que levantou eles. E até o dia de hoje é Jesus que faz. Então você viver uma vida regada na terra, boa, não quer dizer que você vai terminar bem. A Bíblia diz que tem vários caminhos que parecem ser perfeitos, mas o fim é de morte. Então começa a mudar. Entra no teu quarto e fecha a porta. É você e Deus, nas suas intimidades. Sabe a quem você... A Bíblia diz, Salmo 1, para não estar na roda de escarnecedores, não parar e deter no conselho de ímpio, a vez dividindo questões santas de Deus com pessoas ímpias que não vai entender, levando causas que, porque a irmã falou de mim, aí vai levar para a pessoa ímpia, aí a pessoa ímpia, a igreja é assim, é lá que eu não vou mesmo, tá entendeu? Você vai pagar um preço, porque na casa de Deus somos pecadores mesmo, fomos buscados, mas lá vamos aprender a respeitar Ele. Ele vai apresentar vida eterna, promessa eterna, poder do céu, mas vai apresentar a regra da casa. Tem muitos aí desapercebidos. Ele é longânimo. Ele é longânimo, mas ele cobra. Ele exorta. Ele disciplina a casa dele. Porque a Bíblia diz, Deus repreende, Deus corrige a todos que Ele ama. Porque a correção, aquela pessoa vai mudar dos erros e ela vai passar a viver. Ela vai passar a acertar, a ser abençoada. Então não vamos trocar essa realidade. A amizade boa não é aquela que sorri para você, não é aquela que te abraça e fala bem de você, é aquela que te respeita. É aquela que respeita seus princípios, que não passa dos limites estabelecidos, mas você precisa também estabelecer esses limites, essas regras. E hoje você está passando, eu dei a oportunidade da pessoa entrar na minha casa, agora está falando mal de mim. A culpa é sua, você tem que assumir os atos. Cada um assume as suas consequências. Então vamos dar conta. Então Deus é aquele que abre porta e fecha. Temos que aprender também a abrir e fechar. Estamos aprendendo com Deus. E o mais importante, para entrarmos na mansão celestial, que essa palavra está levando para essa direção, vamos ter que estar provado aqui, como Noé. Foi abençoado, mas primeiro ele teve que respeitar as regras da arca, dentro da arca, respeitou. O Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, veio e obedeceu até
à cruz, obedeceu até a morte ao Pai. Por isso ele foi elevado e está à direita. É o Cordeiro Santo sem pecado. Não é que ele não falou, Senhor, passa de mim esse cálice. Ele falou, mas ainda assim faça a tua vontade. Em nada pecou. Porque essa carne era sujeita ao pecado. Tanto que o Satanás tentou. Não era que ele estava aqui imune de errar, não. Mas ele perseverou como filho de Deus, nascido do toque do Espírito Santo. Assim também nós, que é nascido de Deus, precisamos fazer como Cristo, perseverar na sã doutrina, nos princípios de Deus, porque nosso entendimento foi aberto. A criatura caída que está no mundo, ela já está sofrendo as suas próprias consequências, mas a palavra está aí. Se ela crê, ela vai ser resgatada, como todos nós. Mas nós estamos na presença de Deus, nós temos que saber que abrimos nosso coração, temos que saber a quem abrir nossa casa e a nossa vida. Às vezes queremos apresentar a beleza, o sexo, o prazer numa relação, e se dá mal. Apresente as regras. Mas presente primeiro a sua fé. Se não tiver concordância, ainda que sua carne peça, seja bonito ou bonita, caia fora. Você vai quebrar a cara. E saiba que você está indo para o reino. Aqui é passageiro, qualquer hora dessa nós é colhido. E pelo pecado também morre, ou Deus colhe. Vamos viver na presença de Deus com foco, igreja. Amados e amadas que ouvem, vamos viver com foco. O foco é o reino. A casa, a mansão celestial que está prometida, as bodas dos cordeiros. Vamos sentar com o Senhor e Ele vai estabilizar a cidade, a Nova Jerusalém, e Ele morará conosco. Mas Ele não vai morar com o rebelde. Ele não vai permitir que o desobediente, o profano, o que não respeitou os princípios aqui. Ele deu a oportunidade, abriu o coração, reconstruiu uma igreja, uma casa para a gente estar junto. Onde nós se reunir como igreja, Ele está ali. Mas Ele está vendo quem é quem. Quem está sentado na mesa com Ele. No dia do assinamento da nova aliança, estava lá. Um levantou Judas, porque o coração estava cheio de ambição, de maldade. Não permaneceu e se perdeu. Filho do diabo, como Jesus falou. Mas muitos permaneceu e se tornaram grandes instrumentos de Deus, porque o propósito todo que faz é Deus. Para de querer desenhar Deus, para de querer ensinar a Deus. Isaías 40, quem ensinou ao Senhor, ou quem foi seu conselheiro, não podemos. Sua vida está regada, as promessas estão na sua vida, só vale tu e a tua casa. Onde eu estiver, vós estarás. As promessas do Senhor estão já nas nossas vidas. Não temos que mudar nada, as pessoas estão mudando hoje as coisas de Deus, querendo constituir novas regras, querendo mudar o ciclo. Hoje é a constituição, né, de uma escada para você ser servo de Deus, cooperador, aí vem ali depois obreiro, diácono, evangelista, pastor. E não existe o Espírito Santo. 1 Coríntios 2 chamou cada um para um propósito. Vamos aprender a respeitar Ele, os princípios. Deixa que o Espírito vai frutificando e cada um vai chegando para o lugar que Ele quer. É Ele que levanta. E a igreja vai constituindo segundo a vontade do Espírito. E mudando, distorcendo, regra pastoral, mudando pastoral para pastor. Pastor querendo ser o Deus Não, pastor é uma função. Ele não é senhor da casa, ele é mordomo. Ele não é maior que ninguém, ele tem que ser o menor na casa. Porque quem tem que ter respeitado ali é Jesus, ele é o cabeça. Todos estão trabalhando para ele. Ele constituiu a igreja e é a regra da igreja. Não podemos entrar na igreja e achar que podemos fazer o que quiser, não. Temos que aprender que os princípios de Deus permanecem. Assim como eu e você tem que também, como casa de Deus, respeitar os princípios, saber com quem entra. Os sentimentos que nós está trazendo para dentro do coração, as pessoas que nós está botando dentro do nosso coração ou dentro desse templo. O que é que estamos botando dentro desse templo? É de Deus. Amém? Então vamos aprender hoje a dizer não, a dizer sim, a apresentar as regras da vida também, aprender com Deus. Você vai dar espaço à pessoa segundo ao que ela representa. Se deu oportunidade, não é que não vamos abraçar, vamos ser hospitaleiro, mas se ela quebrou os princípios, faz como Deus, jardim, fora. Você deu o braço, a pessoa já quer a perna, você não vai deixar ela tomar a perna, fora. Você apresentou os sentimentos, a pessoa está te ferindo.
Aí você vai constituir, como Deus constituiu, um processo. Vai passar um processo. Deus sofreu e tem sofrido com a humanidade que Ele amou. Aí Ele revela lá em 1 Coríntios 13 o que é o amor. O amor tudo suporta, tudo crê, tudo espera, é longânimo, é benigno. Se queimar vivo não é, para dizer que ama, não é amor. Falar todos os dons, mistérios, vender toda a sua riqueza e dar aos pobres, isso não é amor. Amor é suportar as feridas, suportar as transgressões. Às vezes, a gente tem que suportar certas coisas. Temos que suportar para que aquela pessoa não se perca totalmente, ou que você mantenha um ângulo de paz, como Deus fala assim, tenha paz com todos. Então vamos aprender com Deus, como Deus requer nós na presença dele para entrar na morada eterna, nós também somos templo dele aqui. E ele é Senhor desse tempo, temos que saber que entra em nossa vida, temos que saber que entra em nossa casa, temos que saber que entra nos nossos projetos, nossos sonhos. Ele falou isso com o povo de Israel também, para não se associar com as nações estrangeiras, fazer comércio, fazer negócio, assim, aliança, sem ele, assim o permitir. Então isso pode mudar na sua vida hoje, esse sofrimento que você está passando, ou que eu esteja passando. Dizendo não, mandando pessoas que estão no seu jardim, que já te respeitou e vai esticar a mão para algo muito importante, como era o fruto da vida. Deus, olha, antes que ele faça isso, ó, manda embora. Então manda embora essas pessoas. E se você é essa pessoa também que não está respeitando a casa de Deus, a igreja, está lá falando o que quer, entrando em fofoca, Deus fala, não julgueis, e a pessoa está dentro da casa de Deus julgando. Deus fala, irmãos, santificar, e a pessoa está dentro da casa de Deus profanando. Não é que ele está mandando você embora, ele só quer que você respeite. Porque ele te deu condição, perdão através de Cristo. Se você crer, você será, se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar, você será liberto disso. É isso que você quer. Você não quer mais o mundo, você já se resolveu. Então agora é permanecer pela renovação do seu entendimento. Você vai saber qual é a largura e a profundidade da palavra de Deus. Amém? Então está aí a palavra de reflexão, que nós possamos botar em prática, assim como Deus nos ensinou. Isso também reflete em nossas vidas como pessoa, como templo de Deus. Reflete para a eternidade, para onde vamos morar. Reflete para o dia de hoje, como estamos tratando aqui essa confiança que Deus nos deu, e também como as pessoas vão chegar a nós, a confiança que vamos dar, as limitações ou as atitudes e decisões que vamos tomar, tem que ser tudo medido, segundo ao Senhor. Amém? A palavra é ela que nos direciona. Amém? Deus abençoe.